Fala pessoal, retomando aqui o nosso curso de logo 3D da XA e agora a gente vai para a aula 9, que é a gente vai continuar trabalhando com o vetor do logo, trazer de novo aqui para o 3D e vamos começar aí o princípio da modelagem da malha a partir do nosso vetor. Então vamos lá, vamos fazer a sequência de importar novamente. File, importar. Vou mergear como único objeto. Vocês estão vendo que ele está bem pequeno, né, na cena aqui. A perspectiva é mais fácil de ver. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou centralizar ele. Vou entrar no comando Move, clicar e depois botão direito. 0 para X, 0 para Y e já está em Z, porque ele ainda não tem altura nenhuma, não tem dimensão em Z. E eu vou aumentar a escala dele um pouco, que está muito pequeno. Eu vou tomar como referência o grid do 3D aqui. Esse grid tem mais ou menos 150 por 150. Então essa relação aqui de mais ou menos 150 por 150 centímetros é o que eu costumo trabalhar aqui com o logo. É um tamanho e uma proporção que é fácil de visualizar. O 3D consegue entender bem os deslocamentos a partir dessa relação de 150 por 150. Então eu vou entrar no comando Scale e vou aumentar aqui uns 800%. E aí já está com um tamanho bom já. Se eu trabalhar nessa proporção, acho que já é o suficiente. Se precisar, a gente pode mudar depois. Quando a gente estiver setando as câmeras e finalizando a iluminação, pode ser que a gente altere novamente essa escala. Mas por enquanto acho que é suficiente. Vamos lá, vou dar uma rotação nele no eixo X aqui, né? Deixar ele de pé. Vou entrar no Rotate, botão direito, no eixo X, 90 graus. Agora ele está de pé. Vou mover novamente. E aí ele está de pé. Na vista frontal é isso que eu quero ver. Eu quero ver ele de pé. Na de topo, vocês só estão vendo uma linha, mas ele está aí. O importante é que ele está aí. E na perspectiva, tem todo o elemento aí. Bom, esse logo já foi trabalhado no software de vetor, né, 2D. O Antônio preparou ele, como eu já havia dito. E uma dica aqui é que vocês trabalhem separando os elementos, né? O símbolo, que é esse Z dentro do círculo, né? E a parte escrita, que é o próprio logotipo. Nós vamos separar, que vai facilitar para vocês enquadrarem a câmera, né? Uma das tarefas que a gente vai ter com relação ao logo 3D é centralização do logotipo e do símbolo. E por isso é bom a gente separar esses dois elementos e fazer um arquivo para o símbolo e um arquivo para o logotipo mesmo, né? Que é a parte das letras aqui, que a gente consegue uma perspectiva melhor, consegue trabalhar a legibilidade do logo, né? Que isso é uma questão séria aí, que a gente toma muito cuidado, e daqui para frente, em vários momentos das aulas, né? Na próxima aula a gente já vai começar a pensar nesse conceito de legibilidade. Então eu faço uma alteração, crio um modelo 3D do logo, né? E eu tomo sempre, a gente aqui na XA toma sempre cuidado com a legibilidade. Em vários momentos durante a modelagem eu chamo o Antônio e falo: Antônio, o que você acha disso? Ele fala: não, isso aí você está encobrindo uma letra, ou então o vão entre as duas letras está muito pequeno. E aí a gente vai sempre acertando e tentando não prejudicar a legibilidade. Então vamos lá. Eu vou pegar esse vetor aqui na vista frontal, vou maximizar, Alt W, e vou separar esse Z. Lembrando que você pode fazer isso já no software 2D, né? Você vai lá, o software que você estiver usando, você pode separar o Z aqui, o símbolo, e salvar em um arquivo, e a parte do logotipo você pode salvar em outro, e importar um de cada vez, que dá também. Eu vou usar no 3D aqui porque geralmente é assim que eu faço, eu trago tudo e depois vou separando o que eu quiser aqui. Então com o objeto selecionado,
Eu vou no painel de modificação aqui. Ele já tem a opção de editar o SP-Line aqui, né? O SP-Line é toda a estrutura do logo, né? Tudo isso aqui é um SP-Line. Ele tem os vértices, os segmentos de reta e os SP-Lines que formam cada letra e formam um símbolo, só que eles estão agrupados, né? Eles são considerados um elemento só aqui no 3D. E eu vou separar eles. Vamos lá. Vou usar a opção SP-Line, fazendo janela de seleção, pegando o primeiro símbolo. Eu sei que pegou porque ele ficou vermelho, né? Vocês já perceberam como é que funciona a seleção aí. E vou usar esse comando aqui, o detach. Ele vai extrair esses elementos do logo aí geral. Então eu vou nomear isso como símbolo. Tem que nomear. Se você não quiser nomear, você não precisa, mas o 3D vai nomear por você. Então já que vai ter um nome novo, que seja um nome para a gente criar referência aí. Ok. Vocês já perceberam que ele não está mais mostrando os pontos da estrutura do objeto. Por quê? Porque ele saiu desse grupo aqui. Agora vamos fazer a mesma coisa para esse conjunto de letras aqui do logo. Vou detachar também. E vou dar um nome de logotipo 01. Eu vou dividir em dois aqui. Você pode fazer tudo de uma vez, mas sempre que você tiver um grupo de letras, né, que formam um nome, o ideal é você separar em grupos, né, porque eles vão ficar agrupados durante toda a criação da malha e a aplicação dos modificadores posteriores, que a gente vai ver que depois da malha pronta a gente vai aplicar alguns modificadores com a malha já pronta só para definir os reflexos, mas isso é mais para frente, eu vou retomar e vocês vão entender porque que eu estou separando em grupos de letras aqui. E o design que eu também vou separar. E eu vou chamar de logotipo também, porque ele não deixa de ser logotipo, mas é a parte 02 aqui. Nomear é bom para achar depois, né? Para você criar cópia nomeada e assim por diante. Vou colocar uma cor diferente. Tudo no Modify, tá, pessoal? Vocês já perceberam que tem um quadrado com uma cor aqui. Vou trabalhar umas cores aí entre verde, lilás, cores mais claras um pouco. Tomar cuidado com azul e vermelho, porque azul e vermelho geralmente são as cores da subseleção da geometria. E aí, para trabalhar com vértice, ele trabalha com azul, e trabalhar com vértice selecionado, ele trabalha com vermelho. Então, para não correr o risco de vocês não enxergarem a estrutura da geometria na subseleção, eu costumo usar algumas cores aí entre verde, amarelo, lilás, para não confundir muito. As cores mais quentes atrapalham, e o azul também. Beleza. Feito isso, a gente já pode começar a trabalhar a modelagem do logo, né, em cima dos vetores, ou começar a fazer testes. Né? O que eu vou fazer aqui? Antes de passar para a próxima fase, né, que a nossa próxima aula seria a criação da malha mesmo, em cima desse logo, eu vou mostrar para vocês uma variação da criação de malha que pode ser feita. Quando a gente começou a fazer o logo 3D, os estudos que eu fiz, eles eram feitos dessa forma, que é um jeito mais rápido de criar uma malha, só que ele não gera uma malha com muita qualidade, que é usando um comando de criação de superfície do 3D Max a partir de um vetor. Só que vocês vão perceber que eu não consigo criar uma malha quadrada ou bem definida. Eu crio uma malha meio caótica, cheia de triângulo, que cresce com algumas curvas em um sentido que não é um sentido muito bom para desenhar reflexo com perfeição. Então a gente vai ver aqui como isso funciona, porque em alguns casos você pode
fazer desse jeito. Se não for um logo que vai aparecer, se o logotipo for aparecer muito pequeno, então você precisa usar ele de forma secundária na cena, você pode até usar essa técnica aqui, mas eu não aconselho porque na geração e no desenho dos reflexos você não vai ter a qualidade do logo da Axar Design. É só uma técnica para estudo, para teste, para testar luz, para testar cenário, e ser uma técnica híbrida para você gerar a sua superfície boa. Então você pode talvez, em alguns casos, começar com ele e depois vir limpando a geometria para ter uma malha bem quadrada, né, com retângulos bem claros aí. Vamos lá. Vou selecionar o símbolo aqui, vou fazer um teste começando por ele. Eu vou maximizar a perspectiva, que eu acho que dá para usar a perspectiva, vocês vão conseguir enxergar bem. Eu vou entrar aqui na lista de modificadores, já está selecionado, e vou aplicar um comando que chama Quadify Mesh, que esse nome é exatamente o que ele faz, né? Ele cria uma malha, mesh é malha, né? Quadriculada, mas vocês vão ver que não é bem assim, né, o que ele faz. Você fala, pô, não aconteceu nada aí, só estou vendo uma superfície criada. Lembre do F4, e aí vocês vão conseguir enxergar que ele criou uma pré-malha aí, já serve, só que ela não tem qualidade, né? O que é a qualidade que eu estou falando? A qualidade é isso aqui, ó. Uma malha com qualidade seria essa seção dessa malha aqui tem qualidade. Qualidade quer dizer o quê? Quer dizer uma malha que segue um padrão, né? Isso aqui é qualidade, ó. É um padrão retangular. Pô, mas aqui já virou um triângulo e aqui dentro ficou pior do que só triângulo, né? Virou um ponto aqui, né? Ela faz uma cópia, um outline da borda, virou uma loucura mesmo essa parte aqui. Mais uma vez, isso pode servir de base para você começar a limpar isso aqui. Mas eu vou mostrar a técnica na próxima aula, a técnica original mesmo de modelar com polígono por polígono, para você ter o controle. E o meu conselho é que você tenha o controle, né? Que você consiga ter o controle. Controle ninguém vai ter, mas chegar próximo do controle dessa técnica para conseguir criar qualquer superfície. Tanto do logo 3D, quanto de qualquer outro elemento com qualidade na malha. E talvez os grandes modeladores aí, eles sejam capazes de modelar qualquer coisa com muita qualidade na malha. E é isso que a gente quer aqui. O reflexo do logo 3D da Axar, ele é feito a partir de uma malha bem feita, né? Vamos lá. Dentro desse Quadify Mesh aqui, você pode ir adicionando segmentos ou diminuindo segmentos. Conforme aumenta, ele diminui, né, a quantidade, conforme você diminui, ele aumenta o número de polígonos aí dentro. É inverso, né? Ó. Dá para usar isso aqui do jeito que está. Não vai ficar uma malha 100%, mas dá para começar a estudar com isso. Não sei se vocês perceberam que ela não está completamente circular, né? Esse círculo aqui, ele não está completamente, a curva não está bem definida, né? Você tem esses, parece que é uma curva formada de retas, né? E é isso mesmo. É aquela teoria da geometria, né? Que toda curva é formada por pontos e segmentos de reta que os conectam. Então, você pode melhorar isso entrando na propriedade do Spline dentro do Modify. Essa propriedade aqui de interpolação, ele está com 6, né? É um valor genérico que define que essa circunferência vai ser dividida a partir de 6 em 6. Então é um polígono de 6 lados. Então ele está copiado aí umas 12 vezes, só que ele ainda é um polígono de 6 lados. Se eu diminuir, vocês vão percebendo aqui, ó. Virou um quadrado, né?
E eu vou multiplicando o número de segmentos de reta aí dentro dessa geometria para criar uma superfície mais curva aqui, um círculo bem definido, né? Cuidado com a quantidade. O 3D Max dá para você clicar, segurar e arrastar nessa janela, só que se você não tiver muita memória RAM, você vai travar o 3D e aí tem que fechar, cuidado. Vou entrar de novo aqui no Quadify. Eu desliguei ele aqui no Layer. Agora você consegue ver que ele já definiu melhor a curvatura aqui. Ainda não está 100%, mas já definiu melhor. Eu vou mexer na interpolação. Eu joguei fora o modificador para fazer um teste para vocês verem. Vou aumentar, acho que vou colocar 30 aqui. E vou aplicar novamente o Quadify. Daqui para frente vocês vão ver eu usando muito o painel de modificação aqui desse jeito. Jogando fora, ligando, desligando e habilitando. E é desse jeito mesmo que a gente vai trabalhar com ele. Essa pilha aqui, né, de modificadores, ela foi feita para vocês testarem, ligar, desligar, jogar fora e ver como é que os modificadores reagem à geometria base, né? A geometria base geralmente é quem está embaixo, né? Aqui você tem uma malha que tá legal. Essa parte de fora aqui, ó, pode ser usada tranquilamente do círculo. A de dentro não. Essa parte, essa conexão, né, entre as curvas e as linhas retas do Z não podem ser usadas desse jeito. Bom, essa é uma forma de se gerar uma superfície a partir de um vetor, do jeito mais básico, e mais para frente, quando a gente estiver trabalhando com a edição poly, vocês vão entender o porquê que eu preciso de segmentos aqui dentro. Por enquanto, vocês só precisam entender que existem formas de gerar superfície a partir de um vetor. Bom, a forma mais simples de você criar um sólido a partir de um vetor no 3D Max é o comando de extrusão, que é um modificador também, que serve só para vetor. Ele tem alguns parâmetros aqui e eu posso fazer uma extrusão. Isso serve só para ilustrar algum tipo de logo, ou criar algum logo muito simples, porque vocês perceberam que ele não tem nenhum segmento aqui, ó, na parte frontal. E esse é o meu problema com relação à criação do logo 3D. Nós precisamos de segmentos na parte frontal do logo. Porque esse é o problema de muita gente que faz logo 3D e fala, pô, meu logo 3D não tem informação na frente, por quê? Parece que tem uma chapa reta ali. É porque você tem realmente uma chapa reta. Você não tem uma superfície que consegue interagir com luminosidade. Não adianta você colocar um material extremamente reflexivo, que você não vai conseguir uma curva ali, você não vai conseguir desenhar os reflexos que variam, porque você tem uma superfície muito reta. E para o 3D, muito reto é muito reto mesmo. Ele não consegue nem desenhar uma reflexão legal. Você dificilmente vai enxergar um elemento aqui. O 3D não vai conseguir fazer nada de interessante, né, que tenha informação nessa face reta desse jeito. Talvez um rendering para simular um elemento fosco, talvez dê certo, mas para o logo 3D não vai funcionar. Como a gente faz aqui o logo 3D da Xan, não vai funcionar. Vou jogar fora, na lixeira aqui, esse modificador. E ainda tem uma forma, né, que é a transformação desse vetor em um polígono editável, né, que é o nosso Edit Poly do 3D Max. Vocês vão perceber que eu tenho um Edit Spline, que é para editar um vetor 2D, e o Edit Poly, que é para editar um polígono ou uma superfície de um sólido. Vocês vão entender isso de um jeito simples. Quando a gente começar a manipular a superfície do sólido, vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Bom, com o vetor selecionado aqui, o Z, né, eu vou clicar com o botão direito e vou dar um Convert to Poly aqui, ó.
Qual que é a diferença de converter esse elemento para poly e aplicar um modificador que chama edit poly? Basicamente é a mesma coisa, só que quando eu converto para poly, ele perde as propriedades de ser um vetor. E a partir de agora ele é um polígono. Só que o problema, ele é um polígono reto, né? Ele não tem curva ainda, na parte frontal. Ele não tem informação aqui, ó. Estou dando um F4, eu não estou vendo nenhuma aresta aparecer aqui com o F4. Por quê? Porque ele não tem mesmo, ele não tem informação nesse sentido. Então vou voltar aqui. E vou aplicar um edit poly, só para eu manter a geometria do vetor intacta e ter sempre ela para voltar se precisar fazer alguma coisa. Bom, se eu fosse trabalhar esse elemento, esse sólido aqui, que ainda não é um sólido, é uma superfície só, eu teria que ir adicionando vértices, arestas, para criar as faces poligonais mais quadradas, que é isso que a gente vai querer fazer com o edit poly. A técnica, a forma de você fazer isso seria identificando os vértices dessa estrutura e começar a conectar eles. Aí você vai me perguntar, como é que eu faço isso? Para que eu faria isso? Você faria isso basicamente para gerar informação ou polígonos nessa face aqui, que não tem nada, isso aqui não tem nada, é um polígono só. Eu vou entrar aqui na subseleção do edit poly e assim como o edit spline, ele vai ter as subseleções do sólido ou da geometria. Por exemplo, assim como um vetor é formado de vértice, segmento de reta e arreta, os sólidos ou superfícies são formadas de vértices, arestas e a superfície. A superfície toda pode ser o nosso polígono. E a estrutura total do elemento sólido seria o nosso elemento. Então, para ilustrar, vamos lá. A gente vai ver isso na modelagem poly, com mais calma depois na próxima aula. Eu estou só dando uma introdução aí. Vou entrar aqui no vértice. E vocês viram que automaticamente, quando eu cliquei no vértice, ele começou a aparecer os vértices do objeto. E aí eu posso manipular esses vértices. No caso aqui, se eu fosse trabalhar com uma modelagem mais básica, né, ou criando segmentos nessa superfície, eu usaria um dos comandos mais básicos do 3D, que é o cut. O cut ele não serve para cortar, ele serve na verdade para adicionar uma aresta em uma superfície. Ele corta, mas na verdade no sentido de cortar é de criar uma aresta. Eu vou procurar ele aqui, ele é um comando do edit poly. Quando a subseleção vértice está selecionada, eu vou clicar aqui. Ele tem também, você pode acessar ele pela aresta ou pelo polígono, mas eu costumo usar com o vértice para ver o vértice, né? Então eu vou dar um cut. Quando eu passar o cursor por cima aqui do vértice, ele vai acusar que o cut vai ser aplicado a partir desse vértice. Então eu vou clicar, mover o mouse. Essa linha pontilhada é onde você vai criar a sua aresta. Então eu vou conectar aquele lá com esse aqui que está selecionado. Cliquei e agora eu tenho uma aresta. Essa aresta é o primeiro passo para a criação de um monte de arestas nesse sentido, que vão circundar aqui essa superfície, e depois que eu circundar toda essa superfície, aí eu venho colocando arestas no sentido longitudinal. Então eu estou trabalhando aqui transversal e o longitudinal vai preencher esse segmento de reta. E esse trabalho é muito demorado. Você viria fazendo isso aqui. Ó. Quem sabe de criação de superfície ou adição de malha, de aresta, de polígono, sabe que isso aqui é uma coisa muito básica, mas quem não sabe nada sobre isso, mais uma vez, é importante estudar o conceito, fazer um exercício básico aí sobre isso, porque nós vamos trabalhar a todo momento com essa teoria de criação de aresta, cópia de aresta, conexão de vértices
manipulação de polígonos, conexão de polígonos e aquela história de manipular o elemento em 3D e visualizar ele. Então isso vai acompanhar a gente mais uma vez do começo ao fim do curso. Essa seria o trabalho em torno desse objeto inteiro para criar essas arestas. Depois eu viria conectando elas aqui, ó. Esse seria o trabalho de criar as arestas nesse sentido e nesse sentido. E para que eu faria isso? Eu vou relembrar isso mais para frente também, mas eu vou selecionar esses vértices só para ilustrar para vocês. Só para fazer isso aqui, ó. Conseguir projetar esses elementos para frente. Esses elementos são os vértices da superfície. Para que eu faria isso? É nessa projeção que eu consigo mais uma curva que vai gerar um reflexo, que vai gerar uma informação, que vai gerar uma zona de absorção de fóton, de reflexão e assim por diante. Vocês já devem ter percebido que as superfícies do logo 3D que a gente faz, elas têm muita informação de reflexo, de luminosidade, porque elas são curvas. Quase todos os logos que a gente faz, a vista frontal do símbolo ou do logotipo aqui, eles têm uma curvaturazinha, né? Que é isso, esse que é o segredo, né? Mas a gente vai rever isso lá para frente, né? Quando a gente estiver trabalhando com a modelagem da malha, né? Da malha com qualidade. Vou selecionar aqui essas arestas que eu criei, Ctrl Backspace e vou jogá-las fora. Bom, e é isso, pessoal. Dessa parte aqui de manipulação da parte do símbolo e do logotipo, a separação desses elementos era isso. Agora, na próxima aula, a gente vai trabalhar a modelagem mesmo, pesada, e como nós vamos entender o que pode ser modelado, criado uma malha do zero, e o que pode ser usado alguns elementos do 3D para criar, né? Que nem se eu entender que esse círculo aqui não vai ser um tubo e vai ser uma esfera, eu posso começar a usar alguma geometria nativa do 3D Studio Max para trabalhar essa circunferência. Eu não preciso criar uma esfera, né, polígono por polígono. Eu posso já utilizar uma geometria padrão aí do 3D nativa, né, para começar esse símbolo aqui, que no nosso caso aqui ele vai ser um símbolo com referência a uma esfera. Mas isso a gente vai ver na aula de modelagem. E é isso aí.